Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e também nas minhas redes sociais, no Instagram, no meu Facebook e também no Twitter. Lembrando que essa entrevista fica para sempre no YouTube. E agradeço demais a vocês que acompanham aqui o Diário do Rodrigo Lima. Nosso canal no YouTube, eu já tinha dito que passou 70 mil inscritos. E em uma semana a gente já conquistou mais 500 inscritos. Olha, meu muito obrigado a vocês pela audiência. E aqui hoje, nesse episódio, eu recebo o Alexandre Montenegro, subcomandante da Guarda Civil Municipal, a GCM. Montenegro, meu muito obrigado. Você que também é o porta-voz aí, você é o que leva as mensagens da corporação aí para toda a comunidade de Rio Preto. Meu muito obrigado pela sua presença. Rodrigo, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra sempre falar com você, né? A gente sempre bate muito papo, a gente sempre tá junto aí nas ruas. E para mim é uma honra estar aqui, poder falar da Guarda e falar de tudo aí que a gente puder trocar essa ideia. Montenegro, ele veio inclusive sem farda, né, para estar mais à vontade, porque inclusive nós vamos falar de política também, hein, Montenegro? Vamos sim. Bacana. Quem vem no programa ganha presente para contar tudo, hein? Eu vou te dar aqui, ó, um café bem Brasil. Esse café aqui é produzido aqui em Guapiaçu, na região de Rio Preto. Ele tem essa válvula aqui, Montenegro, ó. Se você até apertar ele aí, ó, você vai sentir o cheirinho dele, ó. Se apertar aí, você vai ver o aroma do Café Bem Brasil. Meu muito obrigado ao Café Bem Brasil, que segue aqui no Diário do Rodrigo Lima. Você pode até colocar aqui, ó. Eu sou cafezeiro, hein, Rodrigo? Você gosta de café? Eu gosto de café. Eu vou experimentar e vou fazer a recomendação, hein? Se for bom, mas eu tenho certeza que vai ser. Você que usa bastante redes sociais, eles divulgam no Instagram. E quero agradecer também, pessoal, os outros patrocinadores que ajudam a fazer o Diário do Rodrigo Lima aqui, que é a Cortina e Companhia, e também o cenário aqui, os Móveis Colômbia. Meu muito obrigado a vocês. E também a Água Levite, que é parceira também no Diário do Rodrigo Lima. E nós também temos aqui na televisão, você que é empresário, como o Guaraná Poti, você também pode trazer a sua marca aqui para a televisão no Diário do Rodrigo Lima. Ô Montenegro, mas eu queria conversar com você. Quando a gente bateu o papo, eu tive a ideia de trazê-lo aqui, por conta de uma situação que está, assim, como homem, como pai, como cidadão, me incomodando muito aqui em Rio Preto, que são os casos de violência doméstica, e que vocês acabam aí, a Guarda, tendo um papel fundamental para estar coibindo, né, essa violência doméstica. E eu queria saber com você inclusive ontem estava numa ocorrência, né? Dessa. Infelizmente, né, Rodrigo, é um tipo de ocorrência que não era para ser, mas acaba sendo corriqueiro, né? Tanto para o policiamento em geral, mas principalmente a Guarda Municipal tem uma patrulha que trabalha especialmente nisso, que é a Patrulha Maria da Penha. Tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, a Secretaria da Mulher, então recebe os processos, né, as medidas protetivas de forma preventiva, faz essa assistência, vai até a casa da vítima, faz uma conversação, está sempre presente. Isso ajuda muito porque cria um vínculo de segurança, a gente pode contar se precisar. E também, Rodrigo, muitas vezes a patrulha acaba desestimulando esse retorno, né, do agressor, porque ele age muito na mente. A primeira violência é psicológica. Então, às vezes, ele vai retornando a proximidade através do psicológico. Então, tendo a patrulha ali, né, que são GCMs, sempre uma GCM feminina com um GCM masculino na viatura, e tendo essa proximidade, isso ajuda muito. Mas é o que você falou, infelizmente,
parece que cada vez mais esse tipo de ocorrência. Nas últimas semanas foram vários BOs aí desse tipo de ocorrência que vai aumentando. A gente todo ano, né, tenta conversar, existe lei para isso, mas eu acho que a gente precisa assim, mudar algo lá em cima, né? A gente precisa aumentar a pena, a gente precisa cada vez mais ter uma punibilidade maior para o agressor, para que isso sirva de exemplo, porque tem sido reiterado. Ontem a gente teve uma quebra de medida é corriqueiro, a agressão também, infelizmente, e infelizmente muitas vezes acaba em morte, né, Rodrigo? O feminicídio, né? O Montenegro, teve alguma ocorrência dessa que marcou assim os guardas, que vocês, em relação, desde como vocês começaram esse trabalho, algum caso que vocês chamou muita atenção? Olha, Rodrigo, que acaba sempre, porque toda situação vocês acabam aprendendo um pouco mais para não se repetir, que ela não se repita para frente, sim. Né? O que às vezes as pessoas acabam, né, não tendo esse conhecimento prático, e que você fala, nossa, como que o âmbito familiar está destruído no nosso país. A gente tem que ser claro, né? É que a Lei Maria da Penha, ela não assegura só a relação entre marido e mulher, homem e mulher, né, no sentido aí de relação, mas também o âmbito familiar, filho e mãe. E a gente tem muita ocorrência de filho com mãe, de mãe que precisa fazer medida protetiva para se defender do filho. E o que leva a isso? Agressão, drogas, muitas vezes relacionado a drogas, agressão reiterada. Lembro de um caso que a gente acompanhou de uma mãe que praticamente saiu da casa. Ela saiu da casa, ela abandonou a casa fechada. E a gente fez a atuação, o filho lá na proximidade. E aí você pensar, né, e muitas das vezes você vê a dor da mãe, né, de ter que ter uma medida contra o filho para evitar a proximidade do filho, quem ela gerou. Quem ela gerou. Isso é uma situação triste. É uma situação que, antes de você viver, você não imagina que vai ver, né? Uma mãe precisar fazer a medida protetiva contra o próprio filho. E choca, Rodrigo, a agressividade, né? A agressividade que a gente vê nessas ocorrências, né? As lesões que são provocadas, o quanto também a gente precisa falar disso para poder tanto informar, quanto também gerar, porque eu tenho certeza que as pessoas, e vão ter pessoas que assistem que já passaram ou passam por isso, mas se sentem reclusos mentalmente. Então a gente precisa falar disso, e também precisa pôr o dedo na ferida, porque infelizmente muita gente que fala sobre isso acaba utilizando só como plataforma, e a gente precisa pôr em prática coisas que deem resultado, né? A patrulha é algo que eu vejo que dá resultado, porque tem protegido e tem evitado o fim-morte. Isso já é assim suficientemente grande. Mas a gente precisa também fazer um trabalho com esses agressores, porque o que se percebe, muitas das condições que não envolvem drogas, que não envolvem questões mais profundas de vício, são pessoas que viveram na infância a agressividade e se tornam agressoras na fase adulta. Então, se a nossa lei não prevê prisão perpétua, não prevê pena de morte, como é que a gente vai recolocar essa pessoa que paga a pena na sociedade sem fazer um trabalho de reestruturação mental nessas pessoas, de reestruturação de conscientização de vida? Essas pessoas vão voltar para outro seio familiar. Então, precisam de políticas públicas que realmente ponham o dedo na ferida nesse sentido. Sim. Qual que é o tempo de resposta da guarda quando vocês são acionados acionados via 153, Isso, né? Qual que é o tempo? O que acontece, Rodrigo? A gente tem casos que são amparados pela patrulha, então geralmente esses casos, a vítima já tem todo o endereço, tem a situação, quem é o agressor, já está amparado, e a ligação é muito rápida. Às vezes ela faz o contato direto com mensagem pelo celular da patrulha, então ela manda no WhatsApp, tá acontecendo agora, ele está aqui, ele está na porta, ele está entrando dentro de casa. E tem também
pessoas que vêm, né, por exemplo, vão ver aqui no podcast, estão sofrendo agressão e ligam na hora, 153 e a viatura vai. O nosso deslocamento em ocorrências como essa, Rodrigo, é em brevidade, que a gente chama. E é o máximo possível para chegar na ocorrência. Geralmente, as viaturas são setorizadas e em 5 minutos a viatura está no local. Ontem a gente chegou eu fui em apoio à viatura que atendeu a ocorrência. O indivíduo foi preso do lado de fora da casa, né? Estava tentando adentrar a casa, chutando o portão, tentando pular muro, ele foi preso do lado de fora, ele não chegou a adentrar a casa. Então foi a pronta resposta. 5 minutos a viatura estava lá, e num local assim, de uma distância grande do centro, na região norte, então foi uma pronta resposta rápida. Até parabenizei os guardas, porque a gente sabe que é um deslocamento difícil aqui, Rio Preto territorialmente é muito grande, mas em média é isso, 5 minutos. E hoje com o anel viário deve facilitar. Facilita. A guarda utiliza muito? Utiliza bastante o anel viário, né? Para ocorrências facilita bastante. O Montenegro, se tem esse lado também que é difícil, né? Ocorrências difíceis em Rio Preto, a gente vê também ocorrências que deve ser gratificante, como daquele menininho, né? Que gosta da guarda. Até a gente trouxe uma matéria no Diário do Rodrigo Lima de maneira exclusiva com aquela criança que queria conhecer os guardas, né? Como é que foi aquela história? O Otávio. Até hoje a gente né? tem contato com ele, Rodrigo. A gente liga, a mãe dele está... Qual que é a condição do Otávio, o pessoal saber? Ele tem uma deficiência, né? Ele é uma criança especial em todos os sentidos, né? A gente fala. Foi um problema já desde a nascença dele. E ele não anda, ele tem dificuldades de locomoção, né, de aspectos aí de deficiência física, e ele ama a polícia, a guarda, né, então ele vê na televisão, ele é muito inteligente, ele viu uma operação e ele guardou o nome da operação, e um dia ele estava pelo calçadão passeando com a mãe, né, a mãe estava levando ele para passear, e ele viu a viatura e ele citou a ocorrência. Eu vi o pessoal falando na televisão, e aí os guardas trouxeram para mim, eu falei, a gente tem que vir fazer uma visita para ele, né? Mas são coisas que são gratificantes demais dentro da profissão, porque a gente não está acostumado a viver isso, então você vai se tornando, de certa maneira, frio. As crianças têm um carinho muito grande, geralmente, mas o Otávio foi muito especial pela questão assim, do amor expresso. A gente chegou na casa, ele já de imediato veio abraçando, assim, e a gente ficou com ele um bom tempo ali. E o que chamou muita atenção, eu nem coloquei lá, eu conversei com você, te contei isso, assim, até me emocionei para te contar. Mas eu não coloquei lá, né? Mas foi algo que aconteceu, assim, que foi algo que nós três ali saímos ali. Eu lembro que a gente ficou uns 5 minutos sem conversar, um olhando para o outro, sentindo assim uma presença de Deus mesmo ali. Ele pediu para orar por nós, né? No final, pediu para orar, e ele tem a deficiência, ele estava no sofá, né? E ele pediu para ir no chão ajoelhado, para orar ajoelhado. E aí aquilo lá tocou muito, porque eu falei, cara, às vezes a gente... E aí eu me coloco nessa posição, né? A gente reclama muito, eu reclamo tanto, a gente tem problemas ali diários que todo mundo tem, a gente reclama, mas a gente tem tanto motivo para agradecer, tanto motivo para louvar a Deus. Eu falo de maneira geral, não querendo falar de uma religião específica, mas assim, a gente agradecer a vida, agradecer nossa saúde, agradecer coisas simples, ter as oportunidades que tem, porque todo momento que eu tive ali com ele tem muitas limitações, mas ele só me ensinou, ele mostrou assim para nós uma alegria de viver, uma alegria de estar com a gente ali, uma alegria na simplicidade, um amor, e às vezes a gente que tem tudo não consegue expressar isso, né? Sim. Então foi algo assim fora da rotina do nosso serviço, né? E é uma amizade que constrói aí que vai durar. A gente fica assim, não tem como. Toda semana a gente lembra, você falou com a mãe do Otávio essa semana? Você falou com ele, né? E meus parceiros de viatura, assim, são pessoas sensacionais. Então a gente sempre lembra, a gente sempre fala, nossa, vamos ver se a gente dá uma passada lá.
dá um oi, né? Cria um vínculo, né? Ô Montenegro, quando a guarda foi criada, é lógico, teve uma resistência de parte da sociedade. São os guardas, são os guardinhas, mas com o tempo a guarda merecidamente conquistou o respeito da população. Hoje te trago num programa também, no episódio aqui do Diário do Rodrigo Lima, que para mim é muito gratificante, ver a atuação da Guarda de Rio Preto na operação que teve recentemente, por exemplo, no centro da cidade. E não tem só essas visitas que vocês fazem, tem também a questão do canil, do programa nas escolas, né? Tem até o Márcio que faz o palhaço. Como é que é o palhaço Manteiga? O Manteiga, ele é guarda municipal. Como é que é esse lado também com as crianças nas escolas? O que vocês levam? Então, Rodrigo, você falou de uma questão que é muito importante. A guarda tem quantos anos de guarda? A gente está indo para 16 anos, 17 anos de guarda, né? Hoje, mas no começo foi difícil. Foi difícil. Você está desde o começo? Eu estou desde o segundo concurso, né? Estou indo para... Então você pegou aquela fase. Peguei uma fase bem difícil, que a gente foi. Multa, não pode multar. Camiseta, calça jeans, não pode multar, não pode. Ficava naquela, né? Não pode prender, não pode isso. Era mais não pode. Mas isso, Rodrigo, eu vejo assim com muita importância. Até os processos difíceis, hoje tem, né? Lógico, sempre vão ter. Mas eu vejo com muita importância para a construção. A guarda é nova, tem instituições que têm 100 anos, né, de guardas municipais pelo estado de São Paulo. Mas hoje ela ganhou uma casca, sim, é respeitada e assim, e ninguém topa com a guarda, não, né? Um dos pontos, eu sempre brinco que o bandido não tem desconhecimento, né? Ele sabe como é que funciona, sabe que é pouca palavra, é pouca ideia, né, para bandido. Então, mas a população tinha muito isso, e um dos pontos que me levou a querer divulgar muito, pessoal, no começo muita gente criticou, muita gente gostou, mas tinha, muita gente não, né? Uma minoria criticou, mas a minoria acaba fazendo barulho, mas um dos focos realmente foi divulgar na prática aquilo que a corporação faz. E assim, né, tem toda uma profundidade na atuação em várias vertentes, né, tanto o canil na parte policial, mas também na parte integrativa, na parte preventiva, na parte a atuação tanto do cunho da segurança pública de uma forma, né, que às vezes é repressiva, mas principalmente na forma preventiva, nas escolas. Então, quando eu procurei dar a ênfase a essas atuações na prática, realmente foi para isso, para mostrar como que é, porque muita coisa não adianta, a desinformação, ela não adianta você rebater ela simplesmente falando, não, é isso que faz, é isso. Não, você tem que mostrar como faz, por que faz, resultados na prática, né? Funciona, vamos mostrar na prática que funciona. E eu bato muito, Rodrigo, e eu sou formado em Direito, tenho pós uma pós na questão de gestão pública e uma pós no policiamento municipal. Eu gosto de bater muito na questão do policiamento de proximidade, que a gente chama de polícia comunitária, né? Se você pegar as polícias dos Estados Unidos, são municipalizadas. A gente tem uma polícia que eu utilizo muito como referência, pego muita referência, é a polícia de Nova York. Eles têm esse trabalho que humaniza a farda, traz proximidade, mas não deixa de fazer a atuação de segurança pública. Isso é um foco. Você gera o vínculo, você gera a confiança. O nosso canil, por exemplo, o canil é muito novo. E os meninos são, o pessoal do canil é muito talentoso, é um pessoal treinado, é um pessoal que estuda muito, é um pessoal que não para de estudar, que investiu do próprio bolso, curso, são adestradores, todos são adestradores assim, de alta competência. Eu acompanho o trabalho deles de perto, com cachorros grandes, fazendo teste com cachorros grandes, e você fala, cara, são muito bons. Né? E o canil, ele atua em qual tipo de ocorrência que o canil? Porque nós também temos o canil da PM, né? Sim. Para não conflitar, qual que é o papel do canil? A Guarda Municipal, muita gente, é até bom você bater e a gente já fazer essa diferenciação. Muita gente, Polícia Militar, a Guarda Municipal faz a mesma coisa? Na prática, pode parecer que sim, mas existem diferenças que são, que vêm da legalidade, que são muitas vezes imperceptíveis e estão na atuação. A atuação da Guarda Municipal, ela é preventiva.
Então eu coordeno as atuações de forma preventiva. O que é coordenar pela prevenção? É a gente estar presente, realizar a segurança pela presença, e por isso a proximidade, e atuar no flagrante delito. Um monte, mas basicamente a Polícia Militar vai fazer a mesma coisa. A atuação ela é repressiva em cima dos índices de criminalidade. Então há um foco na repressão. O foco da guarda é a prevenção. Dentro disso, o canil faz basicamente isso, né? Ele atua com foco na prevenção. Então a gente tem cães treinados para proteção, em abordagens e para faro de drogas. E também treinados para eventos de integração. Então, realiza integração, às vezes o cão que está lá, que faz a integração com a criança, é o cão que acha droga, é o cão que vai realizar a proteção caso seja necessário numa atuação de abordagem. Então, basicamente, o canil faz isso hoje na cidade, né? Os shows tomaram uma proporção muito grande. Hoje em dia, a gente até, ontem estava conversando com o encarregado do canil, a gente está tendo que delimitar a agenda de tanto show que o pessoal pede, escola, shoppings da cidade. Na região, né? Outras cidades. Outras cidades. A gente foi em Santa Fé do Sul, tem um pedido lá de Votuporanga para fazer um show lá. Então tomou uma proporção que é importante, né? Quando o canil tem um ano e pouco, indo para 2 anos e pouco, hoje a gente está em média de 8 cães, né, no canil. E a gente no começo tinha, quando a gente sentou para conversar, e eu estava com o encarregado do canil, a gente conversou muito sobre isso, como a gente trazer uma cara para o canil. A atividade policial é importante, mas somente ela não ia gerar o vínculo de confiança. E infelizmente a população às vezes é cruel com a atividade policial. A cada 10 que você acerta, uma que você erra, você é incompetente, você é despreparado, e a gente sabia desse risco, né, de colocar um destacamento na rua, dar um problema, e aí julgarem como um destacamento ruim, né? Ô Montenegro, mas a guarda faz parte da história, inclusive eu acompanhei, tem alguns episódios que são históricos. Quem não se lembra daquela questão do Vergonha Rio Preto, daquele episódio lá envolvendo a garagem da Câmara, o pessoal entrou, um vereador acabou abrindo o portão e acabou dando no que deu, né? Acabou tendo, acho que foi o único confronto que eu vi que a guarda teve que usar, como é que chama? A tonfa, né? Que eu vi que foi ali uma intervenção mais forte da guarda. Foi um único episódio que eu me recordo que ali teve que ter uma atuação para defender até o patrimônio público, a questão da segurança até física de algum, eventualmente dos vereadores, né? Gerou muita discussão na época, né? Gerou muita discussão na época, né? Ocorrência... São coisas que acabam marcando, mas vocês utilizam esses episódios para... A ideia da atividade policial é você sempre bater no padrão de atuação, você tem que sempre se bater, ficar em cima do padrão de atuação, manter, mas você sabe que a eventualidade acontece. E na eventualidade, se você não tiver preso ao padrão de atuação, pode sair do desejado. Ali eu vejo como uma atuação correta, não acho que foi incorreta. Mas tudo que é intervenção, que você precisa usar o uso da força, né? O uso da força não é bonito, não é agradável, e quando necessário, para quem está filmando, para quem está vendo, você sabe que geralmente vai um trecho, né? E na época eu lembro que a televisão batia muito no trecho de que estava batendo. É a última situação que vocês querem, né? O uso da força, né? Eu defendo, Rodrigo, a atuação da polícia, né? Da guarda, eu como guarda municipal, eu vou sempre defender em primeiro lugar. Eu sei a dificuldade que é uma profissão que não pode errar. É uma das poucas profissões, né? Você não pode cometer erro. E eu sei a dificuldade que é, e eu sei o quanto quem trabalha fardado sai de casa querendo fazer o melhor, querendo dar a vida. E então eu sempre defendo a atuação. Acho que a gente é pouco valorizado nesse país, a gente é pouco reconhecido e a gente tem pouca lei que proteja a atuação, infelizmente. Por isso a gente vê tanto, a gente está vendo recorrentes, o pessoal vai estar assistindo aí vários vídeos agora,
de atuações em que os abordados estão indo para cima da guarnição, presos indo para cima. A gente está tendo uma grande recorrência disso. Isso uma inversão, né? Uma inversão grande dos valores. Isso é fruto da falta de lei que protege a atuação. A gente falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, se você atentar contra um agente fardado, um agente do Estado, né, o Estado seja município, governo estadual, governo federal, há um pouco dessa... As pessoas, quando falam do Estado, acham que é só o Estado de São Paulo. Não, o Estado representa tudo. Quando você tem alguém contra o Estado nos Estados Unidos, a partir dali ele já está tendo todos os direitos dele perdidos. Inclusive, ele pode perder a vida. Aqui a gente sabe que a atuação tem que ser sempre abaixo do agressor. Ô Montenegro, nós tivemos, mas a Guarda, de qualquer forma, teve um papel fundamental nos últimos meses aqui em Rio Preto, que foi ali na atuação do centro da cidade, principalmente relacionada à Cracolândia, né? Até o ex-comandante da Polícia Militar teve aqui também. Ele falou, não usa esse termo Cracolândia, né? Ou mini Cracolândia, enfim. Mas acaba levando porque ali as pessoas consumiam droga e ali a Guarda teve um papel fundamental ali na formação até do Centro Pop, né? Como é que as pessoas levam uma vida em Rio Preto? Rio Preto é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, tudo, mas tem esse lado também, os problemas que acabam não se tornando maiores por conta, muitas vezes, da atuação como da Guarda Municipal, não é verdade? Você que enfrenta o dia a dia, o Montenegro, pessoal, até olhar aqui para a câmera, o Montenegro, algumas coisas até não são divulgadas, as operações quase que semanais, né? São. Na região central de Rio Preto, vocês não acreditam que esse pessoal enfrenta ali. Uma das últimas operações, eu até divulguei nas minhas redes sociais, foi uma das cenas mais tristes que eu divulguei assim, na minha carreira, que foi uma pessoa deitada em frente aos Correios ali, com o cachimbo ao lado. Essa imagem, esse vídeo, rendeu... as pessoas se impressionam, e foi em Rio Preto aquela cena. Então, poxa, parecia uma cena de São Paulo. Então uma pessoa perguntou lá, é São Paulo isso? Você estava em São Paulo? Eu falei, não, estava na região central da cidade. O quanto que ali, o que vocês enfrentam ali no centro, Montenegro? O crack ali é o grande problema, né, Rodrigo? A gente não pode fugir, eu sempre falo que a gente não pode mascarar o problema. O crack é o problema ali. E a gente tem um grande fluxo de pessoas viciadas e entregues ao crack. Se a gente vai chamar isso de Cracolândia ou não, acho que é do cunho popular. O que eu não posso fazer e não faço é mascarar e dizer que não, esse problema existe e Rio Preto, é lógico, é muito menor que São Paulo em proporções, mas a gente precisa pôr o dedo na ferida e enfrentar o problema. E aquilo que você mostrou é a realidade do que a gente vê e às vezes as pessoas passam alheias a isso, só vão sentir na pele o problema do crack quando tem a sua vida parada pelo crack. Objeto furtado, roubado, um carro estragado ou presencia alguma cena relacionada a viciados em crack. Mas é um grande problema, a Guarda faz operações ali semanais, o tráfico ganha muito dinheiro em cima dessas pessoas, né? Tem pessoas ali que estão entregues completamente, dias sem comer, e o tráfico ali, enquanto a gente não ter alguma forma, não de resolver, porque é um problema mundial, mas a gente se colocar à frente disso, o traficante vai lucrar e tem lucrado. A gente chega a pegar fluxos lá de R$1.000, R$2.000 de venda. Por dia? Por dia não, por fluxo. Qual fluxo é qual período? O pessoal entender, né? A gente contabiliza na prática, isso na prática da atuação, cerca de 5 fluxos de venda por dia. Né? Começa desde cedo. R$10.000. Por aí. Então, assim, de manhã cedo é um fluxo de venda, vamos por aí 10 horas, eles fazem outro fluxo de venda, final da tarde, à noite e na madrugada. Vamos por 5 fluxos de venda que são vendas montantes, cerca de 50, 60 pessoas comprando. E nós estamos falando de pedra de crack vendida a quanto? Ah, tem a pedra e tem o
O farelo, né? Depende ali, vamos pôr R$20, R$10, depende do tamanho ali da pedra, se for farelo, menos. Às vezes compra com objeto furtado, não tem o dinheiro, compra com esse objeto é o problema furtado, aí, né, no centro, né? Sim, isso varia muito, 5, 10, que é barato, né? É barato, então é muito fácil. Muitos vão com o dinheiro que é ganho ali, que é pedido, vão lá com R$5, com R$10. Muitos acabam devendo para o traficante, pegam a dívida e depois pagam com objeto furtado, pagam com objeto roubado. Existe esse comércio de bens. E o tráfico vai lucrando. Montenegro, mas pô, se sabe-se que tem, não é fácil. É muito difícil realizar o flagrante, ainda mais em questões de droga. Hoje a legislação é bem restritiva para a atuação da polícia. Hoje a gente acompanha uma série de decisões judiciais que dificultam muito o trabalho da polícia como um todo, polícia militar, polícia civil, a Guarda Municipal dentro das suas competências. Então é muito difícil também porque eles procuram sempre migrar nos locais desse fluxo. Se a viatura está no local, eles vão fazer o fluxo, e o fluxo de venda é rápido, né? Como você falou, a pedra é pequena, solta rápido, às vezes a viatura chega, eles dispensam a droga, então está com dinheiro, mas não está com a droga, tem toda uma dificuldade nessa realização da prisão em flagrante do tráfico, ainda mais quando envolve tanta gente comprando, e a gente sabe que a maioria lá é usuário, a maioria lá é doente, a maioria lá não tem como sair. Então a gente tem a gente tem que peneirar essas duas questões, quem está lá para o crime e quem está lá pela doença. O que hoje a gente observa é que a grande maioria que está na rua, né, a gente tem aqui lá morador de rua, grande parte está na rua por causa do vício, e isso assim, 90% está na rua por causa do vício. Tem questões sociais? Tem, mas geralmente sempre há a questão do vício embutida nisso, seja no álcool ou no crack que tem deixado o pessoal na rua. Os guardas relataram para você, teve alguma história assim que foi marcante para a corporação em relação à Cracolândia ali embaixo, que existia embaixo do viaduto João Mesquita? Eu vivi bastante, porque eu procuro ir nas operações, sempre estar junto com a tropa, procuro sempre fazer parte das operações, né? Então eu vivi bastante situações. A gente chegou a abordar 80 pessoas debaixo do pontilhão usando droga, na madrugada, 3 horas da manhã a gente chegou a abordar. Uma dessas vezes a gente até levou o doutor Evandro Pelarim lá, 3 horas da manhã. Evandro Pelarim, o juiz da Infância e Juventude. O juiz aqui da nossa cidade tem feito um trabalho muito importante nessa área. E ele ficou falou, cara, isso aqui é uma realidade que as pessoas tinham que conhecer, assim, é muito... quem entra lá na madrugada e vê o que ele viu, o que a gente está acostumado a ver, e fica escandalizado, porque você vê 3h30 da manhã, a pessoa está completamente entregue lá, usando droga numa sujeira. Mas a gente vê cenas assim, né? Senhora, bem senhorinha, senhor... consumindo crack, entregue. Essas semanas atrás, uma moça pediu para ser internada, e eu até corri, a gente conseguiu falar com o Frei Lucas da Casa do Cirineu, ele abriu as portas, e você fica frio ao ambiente, mas né, Rodrigo? Deve ser desesperador o pedido dessa pessoa, né? Mas de foi ajuda, um dos pontos assim que você para, né, e você vê o pedido de ajuda. O Montenegro é aquela coisa das pessoas que desciam uma escada e eles andavam nos túneis, embaixo nos canais ali, anti-enchentes. Tem uma galera que... Tinha essa situação hoje, né? Como conseguiu que é essa situação? Quebrar, mas que muita gente pega, é venda de crack, existe uma organização por trás, né? O traficante não quer ser preso, o traficante ele vem enviado por alguém maior, então existe um fluxo, carros que chegam trazendo a mercadoria, moto, é todo um fluxo que é difícil de se pegar, mas a gente observava, ficava um olheiro, e o que eles começaram a fazer para poder evitar o flagrante, fugir do flagrante, utilizar a rede de esgoto. Então, e a rede de esgoto ali debaixo do palestra, ela é bem grande, né? São dutos grandes ali,
um deles ia debaixo ali da onde eles ficavam, ali do Palestra, até a Filadélfia, até o Rio Preto ali. Então, o caminho era extenso e proporcionava a fuga. Eles deixavam uma escada. E uma dessas vezes a gente conseguiu, a gente desceu até atrás, né, ficou muito próximo, conseguiu fugir. Mas lá embaixo tem vários outros dutos que vão para outras redes conexas, né? Que vai para a Avenida Badibacite. Que vai para Badibacite, que ia para debaixo do próprio campo ali do antigo Palestra. E aí você fala, cara, é pior, né, do que se imagina, porque tem toda uma estrutura de fuga, dificultava muito a ação. Por isso é muito importante fazer aquela ação ali de retirar todo mundo dali, né? E tinha gente que estava usando esses locais, moravam ali dentro, ficavam ali dentro horas, vocês viram? Não ficava, Rodrigo. Ali eles utilizavam, muitas vezes usavam o crack e saíam, mas passou a ser uma forma de fuga de quem estava realizando o tráfico. Passou a ser essa forma. Tem barras de ferro, tinham ali umas barras de ferro. Eles tiravam as barras de ferro, tiravam. E também, mas tinha um buraco que o pessoal entrava ali também, né? Um buraco alto, e eles fizeram uma escada de madeira, uma escada artesanal, e colocaram lá para poder realizar a fuga. E o resto de comida e marmita ali também. E muita comida, muita marmita, né? Um ponto que é controverso. Eu sou contra, e aí uma opinião minha, muita gente vai ficar favorável, muita gente favorável, mas eu sou contra a doação sem controle de comida, de mantimentos para pessoas em situação do vício do crack. Sou totalmente contra por aquilo que eu vejo na prática, por aquilo que eu converso com pessoas que também hoje são restauradas, né, que tiveram vício, que hoje são restauradas. Tem um pastor amigo que tem uma clínica de recuperação, e eu sei que as pessoas fazem geralmente querendo bem, fazendo a doação, mas levar de forma descontrolada, você acaba, além dessa questão de sujeira, de o que a gente via lá, porque as marmitas muitas vezes eram jogadas lá, chegou um ponto de virar moeda dentro do tráfico. Então, por exemplo, teve um traficante que a gente realizou a prisão que tinha 10 marmitas dentro do quarto de hotel que ele estava ali para poder, que ele ficava, depois ele descia para fazer a venda. 10 marmitas. Aí a gente, né, 10 marmitas, se ele vender aí a R$10 no máximo, R$5 no máximo, ele faz um dinheirinho. Um dinheiro rápido. E o viciado já em situação de rua sem dinheiro acabava utilizando para poder fazer essa troca. Então as pessoas querendo fazer o bem, acaba alimentando o tráfico de drogas aí. Eu acho que a gente, lógico, né, a gente tem que dar Mas essa realidade mudou, né? Essa realidade hoje já não é. Hoje está concentrado no centro pop. Hoje regularizou bem o pessoal que faz a doação. Existem pessoas que fazem doações, mas que fazem de forma controlada, fazem senha, recebem as pessoas para poder receber, tem que estar de certa maneira ali, né? Fazem restrições a simplesmente ir lá e entregar a marmita, né? Hoje tem essa diferença que antes era totalmente... Então, começava grupos, né? Existiam grupos, né? Centros espíritas, igrejas, né? Empresários que fazem promessas, né? Começavam a distribuir em determinada... Tipo a Rua Independência, onde tem um albergue noturno ali. E tinha vários pontos de distribuição. Sim. O cara ia pegando as marmitas. Quando chegava aqui embaixo, próximo do viaduto ali do Jordão Reis, ele tinha 5, 6 marmitas. Sim. A gente aí tem as pessoas que compram diretamente dessa turma, né? Exatamente. Pessoas também autônomos que iam lá e compravam diretamente. Vocês presenciaram isso? Presenciamos essa situação também. Então, é muito complexo, né? Aquele ambiente se torna muito complexo. E vamos pensar assim, essas pessoas estão inseridas lá no centro da cidade, que é um centro comercial, onde tem lojistas, onde tem pessoas que pagam impostos e estão lá, não conseguem muitas vezes fazer o negócio, investir no negócio, e tem às vezes pessoas ali utilizando crack na porta, e a gente tem sentido na pele essa realidade. O comerciante a gente tem recebido muito chamado, existe um grupo que procura
se comunicar semanalmente aí para poder fazer a atuação, mas é uma realidade que é complexa, que é muito complexa aqui. Nós estamos falando no calçadão de Rio Preto principalmente, né? Tem um grupo ali de empresários e qual que é o principal problema? Dizem que as pessoas, tem algumas pessoas que ficam na frente das lojas, né? Algumas viciadas. A grande problemática para a guarda ali é complicado também. É uma atuação complicada. Não dá para... Hoje, legalmente, a gente não pode simplesmente tirar a pessoa da frente da loja, né? E o crack, ele é um problema de saúde, existe também, é lógico que é um problema criminal, mas também é um problema de saúde, então tem toda uma dificuldade. A grande reclamação é essa, o pessoal lá é a insegurança que causa, né? Porque imagina, você está lá com a sua família passeando, você vê a pessoa utilizando crack numa porta, você fala, esse local aqui não dá para eu ficar, não dá para visitar aqui, não dá para andar aqui, e é o que infelizmente tem sido reclamado e tem acontecido. A gente não pode tapar o sol com a peneira. É difícil para o policiamento como um todo, né? Porque geralmente também o viciado não vai usar o crack na frente da viatura. Mas para a população, muitas vezes, para ele tanto faz. Ele está lá, a população está vendo, ele está usando. Ele vê a viatura, ele sai correndo. Então isso dificulta muito a atuação. Por isso eu sempre falo que a segurança pública, nesse ponto, ela é o final da lança. Ela é a ponta da lança. A gente precisa de políticas e medidas públicas aí que vão antes disso. Saúde pública, assistência social, que realmente traga mudanças para essa problemática. Você, Montenegro, está acompanhando o debate dentro do comitê, que está encabeçado pelo Dr. Evandro Pelarin, a Defensoria Pública com o Defensor Público Júlio Tanoni, as forças de segurança, a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. Nos debates são feitos ali em lojas da região central da cidade. Você vê a realidade ali na região central. Você acha que nós teremos condições de resolver isso a curto prazo? Ou você acha que nós vai levar mais alguns meses, né, mais anos até para solucionar esse problema? Porque o lojista tem imediatismo de resolver o problema de imediato, mas é complicado, né? Ô, Rodrigo, é importante, eu acho que é uma medida importante a gente parar para debater. O doutor Evandro tem feito um excelente trabalho, mas a minha opinião é técnica e é objetiva sobre o assunto. A gente vai ter muito problema ainda. Poderia vir aqui e falar, a gente vai ter muito problema, a gente vai ter muita coisa para resolver, a gente vai precisar rever muita coisa. E aí entra a minha opinião pessoal, né? Mas a gente vai precisar rever muitas políticas públicas e a gente vai ter muito problema com isso na cidade. Até porque hoje a gente discute de forma escancarada o centro da cidade, mas é a região norte. E os locais próximos à conhecida zona de Meretriz. E o que aquela população vive lá? Que hoje a gente sabe, quem é das Forças de Segurança sabe, mas que é pouco veiculado. E aquela região, e aquela população, e Rio Preto como um todo, a gente vai ter muito problema ainda, infelizmente, e a gente vai precisar enfrentar, tanto municipal, tanto nível federal, e até falo questões políticas. Por isso as pessoas precisam estar atentas, as pessoas que estão à frente. Montenegro, mas isso só resolve lá em cima, só o presidente? Não, as pessoas têm que estar atentas, quem está na Câmara Federal, se ela é favorável às políticas que você entende que são pertinentes a esse assunto, e também no município, que é onde a gente consegue gerir muita coisa. As pessoas têm estado atentas, quem estão à frente do executivo, do legislativo, se vão de encontro àquilo que elas acham sobre o assunto. É no âmbito político que vai se resolver muita coisa e a gente vai precisar mudar e vai precisar trabalhar muita coisa ao longo dos anos para conseguir ter um controle da situação. Hoje a gente tem um controle, as forças de segurança têm um controle. A gente precisa lembrar que Rio Preto virou uma metrópole, Rio Preto recebe muita gente da região, Rio Preto está em expansão territorial, está em expansão de pessoas. A tendência é piorar, a tendência não é melhorar. A questão da internação voluntária, involuntária, é o assunto que está na mesa, né?
Você acha que resolveria? Você é a favor da internação involuntária? Eu sou a favor. Eu acho que... Pela condição que você vê? Pela condição que eu vejo, eu sou favorável. Acho que... Quantas pessoas se enquadrariam nessa em média? Teriam que ser internadas, que você ouve falar os guardas falando, olha, aquela pessoa ali não tem condição. Grande parte, Rodrigo. Grande parte. Infelizmente, poderia ficar de rodeios, olha, a gente tem que pensar, eu acho que a questão legal tem que vir de cima, não acho que é constitucional, acho que a gente vai ter um problema constitucional pela lei ter vindo do âmbito municipal, porque outros municípios já tentaram, o próprio, acho que Rio de Janeiro tentou há tempos atrás, mas eu acho que é uma medida que é necessária, a internação involuntária. Tem pessoas que não têm mais o contexto familiar, não tem mais o contexto humano que a gente conhece por regra, alimentar, de saúde, higiene, a pessoas que têm as suas mentes completamente cauterizadas pelo uso da droga e não veem mais qualquer tipo de forma de sair daquilo. E vivem num contexto que vão viver aquilo até a morte. E a gente precisa parar e falar, não, ela tem direitos, mas ela já não os reconhece. E aí a gente parar para isso e deixar isso acontecer, colocar a mercê a vida dela e a vida de outros, eu acho um grande erro. Eu perdi meu pai pelo vício. Meu pai teve uma overdose há 2 anos atrás, meu pai era médico, meu pai tinha uma condição, mas meu pai era viciado. Meu pai tinha problema com vício com tarja preta, com álcool, e foi a família, a gente já sabia que uma hora ou outra, principalmente por causa dessa dificuldade de ele parar, de ele reconhecer, porque tinha o próprio sustento, a gente sabia que ia acontecer, mas quando acontece é doloroso um filho enterrar um pai que perdeu, né? E eu imagino quanto deve ser para um pai enterrar um filho que perdeu para as drogas, uma mãe. Eu acho que o grande... e se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria? Eu penso como filho. Eu tentaria internar meu pai. Ele não quis voluntariamente. Eu tentaria involuntariamente. Se eu pudesse, pelo menos, trazer um pouco de vida para ele, eu acho que essas pessoas precisam disso. Sim. E aí, Montenegro, a gente não pode achar que é normal, igual nós tivemos recentemente uma ocorrência e que um corpo foi encontrado numa lixeira em Rio Preto, né? Tem algumas situações que são chocantes, né? Esse seu relato pessoal também do seu pai, foi durante a pandemia, né? Foi durante a pandemia. São histórias assim que são... Eu também tenho um histórico na família também, de uma pessoa que está, inclusive, internada em presídio em Franco da Rocha. É muito complicado, né? É muito difícil. Todos nós temos, de alguma forma, algum episódio envolvendo, né, essa situação, e é muito complicado, né? A estrutura da família acaba sendo abalada, né? Não tem como. Com certeza. Então, quando você vê, igual a gente vê as cenas, não dá para simplesmente passar por cima, né? Não. Me parece que uma parte da sociedade não se choca mais, não tem mais, né? Não se choca, e quem muitas vezes levanta a bandeira, e é um ponto que a população tem que ficar atenta, com quem não vive a realidade, mas se acha profissional para falar da realidade, né? Quem veste terno e gravata e vive longe da realidade, mas que se põe como autoridade sobre o assunto. Tem muita gente que é técnica no assunto, que vive o assunto, mas que não é levado para a mesa para tratar sobre o assunto. Eu me considero técnico no assunto. Eu conheço muitas vezes por nome quem está na rua. Eu sei do que eu estou falando. Eu perdi um pai pelo vício, a gente vive a realidade policial. E tem muita gente que pega o assunto para poder gerar, né, toda uma comoção e faz e fala o bonito. É bonito eu falar, essas pessoas têm direito... A gente não pode reprimir, a gente não pode... É bonito falar. Conversa com a família, conversa com o filho, conversa com a mãe dessa pessoa. Conversa com essa pessoa no momento de lucidez, conversa com ela 10 minutos. Pergunta para ela, você não gostaria de sair? É difícil achar, Rodrigo, quem não fala que quer sair, mas não consegue sair por vontade própria. Mesmo aqueles que estão entregues, entende? E a pessoa que eu consegui a internação, a hora que eu fui falar sobre a internação, ela até ficou meio assim, nossa, mas eu falei,
Como você entrou nisso daqui? Você pensou antes de entrar? Você falou, ó, eu vou estar na rua, vou estar fumando. O cara que você simplesmente fumou. Eu fumei e eu nem imaginava que ia chegar aqui. Eu falei, então, para sair, filho, eu falei para ela, o caminho é o mesmo. Não pensa muito, só sai. O caminho para sair tem que ser igual você entrou, sem pensar muito, só sai. E ela conseguiu? Ou ela ficou internada ou ela voltou? Ficou internada e voltou. Essa é uma a grande ouve, dificuldade, né? Que a gente tem. O pessoal vai, se interna um tempo, mas aí o próprio doutor Evandro Pellarin fala, leva, as pessoas se internam, até voluntariamente, mas elas acabam tendo recaídas e retornam, né? Sim. Esse é o problema. Eu acho que a recaída, infelizmente, muito lugar vai pregar a cura, né, plena, é difícil. E a gente tem que ter mecanismos para isso. Agora, a internação involuntária tem que ser para aquelas pessoas que já não conseguem sobreviver. E nós temos esse perfil. E nós temos um grande número dentro desse perfil. Ô Montenegro, qual que é a importância do Hospital Bezerra de Menezes dentro desse cenário? Sempre faço questão de destacar que não, se fosse o Hospital Bezerra de Menezes, a situação estaria muito pior, né? Olha, Rodrigo, é um trabalho gigantesco no município, né? Recebe em emergência pessoas em crises nesse tipo. E vocês levam muitas pessoas para lá ou não? Acabam indo, muitas pessoas, geralmente quando estão em surto, vão para lá e você vê a dificuldade do trabalho que eles têm, por quê? É um hospital, né, psiquiátrico que trata outros tipos de demandas psiquiátricas que são marginalizadas na nossa sociedade, né? A pauta psiquiátrica, a pauta de pessoas que muitas vezes nasceram com problemas psiquiátricos, é totalmente marginalizada na nossa sociedade. Seja no âmbito de pautas públicas, tanto na questão política, porque é um grupo que não dá voto, é um grupo que não vende, então são totalmente marginalizados. Conheço pessoas que nasceram com dificuldade, né, com problemas psiquiátricos, tinham dificuldades financeiras, viveram e morreram marginalizadas, viveram e morreram nas ruas, marginalizadas. E eles fazem um trabalho de acolhimento de vários tipos que são distintos, que são difíceis e ainda tem muito preconceito. Tem muita gente que brinca, né? Vou te mandar lá pro Bezerra. E isso é fruto dessa falta, desse espaço de pessoas que muitas vezes batalham, brigam por pautas públicas que já são saturadas de representatividade, mas que trazem engajamento, trazem aquela famosa lacrolândia, e ninguém dificilmente representa pautas de investimento nesse setor, pautas de levar os olhos para a sociedade, numa sociedade que ninguém quer ser taxado de louco, né? Ninguém quer ser taxado de louco, todo mundo é muito normal, e o que a gente vê é totalmente o contrário disso. Montenegro, a Guarda Municipal também tem uma atuação muito forte em relação aos maus tratos de animais, né? Agora com a Secretaria do Bem-Estar Animal, com a vereadora licenciada, a secretária Cláudia de Júlio, com certeza ela aumentou. Olha, Rodrigo, a gente tem um trabalho muito grande, né? Tanto na recolha de animais, a Guarda Municipal é quem faz a recolha de animais de grande porte. É um trabalho, de certa forma, preventivo, né? Um trabalho de trânsito, então é responsabilidade dos agentes de trânsito realizar essa retirada de animais de grande porte. E o maus tratos, a gente tem uma lei federal que tornou crime e que ainda aumentou, né, a pena para quem prevista para quem comete crimes aí contra animais, e a Guarda Municipal atua fortemente nessa questão. Eu até já fiz alguns acompanhamentos de ocorrências, cerca de 3 ocorrências em que a gente pegou situações assim deploráveis, né, de locais que mantinham animais e extrema sujeira, sem alimento, animais machucados, locais também que o próprio dono fazia ali totalmente animal amarrado numa corda curta. E é preciso também a população entender que o maus tratos não é só aquele forma dolosa de bater. Tem questões que são consideradas maus tratos que as pessoas não sabem, né? A forma como você acondiciona o animal, se o animal é de grande porte, num espaço
mínimo, pequeno, a corda pequena, isso é considerado maus tratos. Se ele não tem ali proteção para o local que ele está, água, alimentação durante o dia, isso é considerado maus tratos. Tem ocorrência que a pessoa acha que não, mas eu nunca bati no meu animal, como que eu vou responder maus tratos? Nunca agredi ele. E o cachorro está amarrado numa corda, um cachorro de grande porte, amarrado numa corda desse tamanho o dia inteiro no sol. E aí muita gente, já tive muito questionamento, nossa, Montenegro, mas a pessoa não sabia o que estava acontecendo, a pessoa estava... não, a lei, ela é geral para conhecimento de todos. Se você, poxa, ele queria ter o animal, eu não tenho esse tipo de pensamento. Se você quer ter o animal, dê condição para o animal. Se você vai ter um animal de grande porte, tenha condição. Não tem condição de ter? Não tenha. Não tenha, leva no abrigo, a gente tem ONGs aqui em Rio Preto, fazem um trabalho importantíssimo. Eu conheci o pessoal da Patrulha Animal aqui de Rio Preto, tem ONGs que fazem acolhimento, tem ONGs que fazem um trabalho fantástico, tem pessoas que trabalham aí e fazem um trabalho importantíssimo, própria a secretária, né, tem um trabalho importantíssimo aqui na cidade. Então, o que não se dá é para a pessoa achar que ela pode colocar a desculpa da vida dela em dar maus tratos ao animal que ela tem. Outra questão polêmica que eternamente a gente não pode deixar de citar aqui, a questão do armamento da guarda. Como é que está essa questão dentro Hoje da corporação? Os guardas municipais são armados por decisão judicial. Institucionalmente... Você também anda armado? Eu também ando armado 24 horas, até a padaria eu ando armado. Até para sair de casa, na esquina eu ando armado. Isso 7, 8 anos já. Respaldado por uma decisão... Respaldado por uma decisão judicial. Minha opinião a respeito, a arma é fundamental para a nossa atuação. Fundamental. Principalmente em casos aí de violência doméstica. A gente citou casos aqui, né, que eu não preciso nem fundamentar, só pelos casos que a gente citou aqui são necessários. E a administração não optou, mas a minha opinião é essa, direta e reta, é fundamental. Há guardas que não querem usar armas? Nós temos... São quantos guardas no total? A gente está com cerca de 230 guardas, né, 220. O efetivo teria que ser maior? Eu acredito que sim. Para quanto? Tecnicamente, a gente tem um cálculo pela lei federal, mas hoje, pelas demandas que o município tem, a gente precisaria de cerca de 300, 350 guardas para a gente suprir as inúmeras demandas que a Guarda Municipal contempla hoje. A gente tem a Patrulha Rural, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, a gente tem destacamento de trânsito, a gente tem um monitoramento que faz monitoramento de mais de 200 câmeras aqui no município, a gente tem o próprio canil e o policiamento preventivo em geral, em escolas, em próprios públicos e nas ruas, né, centro da cidade, calçadão, região norte. Muitas vezes não se dá para contemplar tudo porque o efetivo ele é enxuto, né? Mas em questão do armamento, a gente já há 7, 8 anos, muita gente fica, Montenegro, mas hoje muito menos, hoje a população entende a necessidade do armamento da Guarda Municipal, mas já teve, né? Montenegro, mas... A questão das multas de trânsito também foi outra polêmica. Lá atrás que se havia, né? Mas eu acho que tudo... A prática responde a tudo, né? Há 7, 8 anos que a gente está armado e podem acontecer problemas. Problemas acontecem em todas as instituições que andam armados. O armamento, ele, como qualquer outra questão, pode dar um problema, pode haver erros, é um humano que está por trás, mas hoje a gente tem um índice, graças ao bom Deus e aos guardas que treinam, que estudam por conta própria, que vão fazer treinamento por conta própria, não temos índice de erros em 7, 8 anos, né? Com erro, por exemplo, de disparo acidental em pessoas, disparo acidental. Eu não me recordo o último disparo de arma de fogo da Guarda. A gente teve um disparo numa perna do indivíduo que atentou com faca contra o guarda numa abordagem. Estava com mandado de prisão em aberto, hora que ele... Mas isso faz um tempo. Faz uns 4 anos, já 5 anos. Né? E o guarda efetuou um disparo rápido nele. Então, o objetivo...
é necessário, a gente tem... Então, igual teve aquela ocorrência, né, dos 2 guardas que foram feridos até no calçadão da joalheria, né? E eles estavam desarmados, né? Estavam desarmados. E os caras estavam com metralhadoras, né? 9mm, né? Submetralhadora 9mm. Submetralhadora, é o que eu falo. Hoje em dia, a questão um deles perdeu a perna, o Cleiton Gomes. Cleiton, né? E a menina... A menina teve lesões graves também. E ela hoje eles continuam na guarda, né? As pessoas, né? Essa questão da arma o que precisa é treinamento, a questão psicológica e treinamento. A pessoa na frente de um veículo automotor, ela dependendo de como ela está treinada e como ela utiliza aquilo, é uma arma. A gente vê morte por causa de veículo toda semana, por imprudência. E a arma de fogo precisa de prudência, treinamento e amparo psicológico. Ponto. Tendo isso, a função é necessária, né? E você falou, né, alguns não querem ter, 98% querem ter, a gente tem uma média de 92, 93, mas a grande maioria anda armado, mas também a arma hoje é o cara que compra, a munição também, o treinamento também, a reciclagem é o próprio cara que paga, e os que não têm muitas vezes não tem condição de investir nisso, que é um investimento alto, é um gasto alto. Sim, você acredita que por conta dessa falta de efetivo é que nós temos muitos registros de furtos nas escolas, principalmente, que não dá para cobrir tudo? Acaba caindo a conta para a guarda municipal, sim, né? Tem muita... Quando o problema acontece na ponta da lança, sempre cai para nós, né? Existem algumas questões aí. A primeira que eu sempre falo, a segurança pública, ela não começa na ponta da lança, a gente volta naquilo. Segurança pública começa desde uma boa iluminação, desde um local com segurança preventiva. A gente precisa ter locais, por exemplo, locais que tem câmeras, locais que tem alarme, dificilmente a gente tem um furto. Quando tem, a Guarda Municipal vai e faz a prisão. Se a gente conseguisse ter em todos os locais públicos, isso seria excelente. A gente sabe da dificuldade que é para a administração pública conseguir contemplar tudo. As denúncias da população são importantíssimas. E o efetivo, ele é importante para cobrir preventivamente. Essa é a grande importância, a gente ter um efetivo que contemple o tamanho que Rio Preto tem. Porque muitas dessas ocorrências são flagradas ou são evitadas com o policiamento preventivo. E esse não é calculado. Esse é aquele que o munícipe vê a viatura rodando lá, devagarzinho, fala, pô, esses caras estão andando devagarzinho, igual já me ligaram. Montenegro, pô, eu vi a viatura lá passeando no meu bairro. Eu falei, não está passeando no teu bairro, está fazendo segurança preventiva. E segurança é feito com um veículo deslocando devagar. Porque você vai falar, o cara está andando aqui no meu bairro, mas o ladrão, ele vai andar e vai falar, não tem uma viatura aqui não vai dar para fazer. Aí ele vai em outro local, é assim. E as quadrilhas, geralmente os furtos, eles têm duas questões, são quadrilhas, são organizadas, não são usuários de droga que pulam lá e fazem, não, são quadrilhas, geralmente vão com carro, tem geralmente 3 homens, né, 2 no carro, um fazendo, ou 2 fazendo e 1 no carro, e a grande questão é o cobre, são esses materiais que já são levados e a gente entra na questão da receptação. A impunidade é grande para quem é receptador, e o receptador geralmente é quem investe nesse crime. Esse crime, o crime de furto, ele não acontece simplesmente porque o cara vai furtar. Ele vai porque ele tem alguém que compra e às vezes alguém que encomenda. A gente tem tido furtos que o ladrão ele vai diretamente no ar-condicionado, ele vai na parte em que há o cobre, ele só corta aquilo. Às vezes ele não leva nada da escola, ele só vai no cobre. Por quê? Ele já tem um comprador, já tem o valor fixado. Montenegro, então a gente tem que fazer, a gente já fez operação forte em cima disso, a Polícia Civil tem que trabalhar em cima disso, a Polícia Civil tem a questão do efetivo também, mas a gente tem muito pouca lei que ampare o assunto. Hoje, receptação é de 1 a 4 anos de reclusão. A prática disso não fica preso, amigo, não fica preso. Complicado. Geralmente não fica preso.
Se fica, quando já tem a passagem criminal extensa, muito pouco, 1 ano ele está em liberdade e ele está comprando, ele sabe que é difícil, é muito difícil chegar no receptador. Quando chega, não fica preso. Montenegro, você, apesar de ser um agente público, subcomandante da guarda, você também gosta muito de política, inclusive você foi candidato a vereador já? Fui candidato na última, gosto bastante, Rodrigo. O pessoal, né, na política tem muito aquilo, não gosto de falar que eu sou político, eu não acho isso um desmérito, eu gosto muito, eu acho que a gente que tem propósito e eu tenho convicção que eu tenho um propósito nisso, a gente tem que se engajar Tudo é feito pela política. Tudo é feito pela política. A gente conseguiu grandes mudanças no mundo através da política, muitas coisas ruins através da política, mas muita garantia de direito no mundo todo através da política, muita proteção, a gente historicamente contra o nazismo através da política, através de engajamento. Então eu tenho um foco muito grande nisso, tenho convicções, sou uma pessoa que tem uma fé muito grande. Então, eu tenho convicções a respeito da política, tenho propósito e eu sei que eu vou ser vereador e vou ser prefeito de Rio Preto. Louco, aí sim. É difícil o pessoal falar diretamente aquilo que quer, eu falo, não, eu vou ser. Ô Montenegro, e você está afiliado em qual partido? Eu estou no MDB, o partido do prefeito Edinho. Do atual prefeito. E fica no MDB ou eu sei que tem outros partidos aí que querem, digamos assim, ter o passe, né? Rodrigo. Hoje eu estou no MDB, né? A gente tem conversado, tem recebido sim, tem conversado, mas hoje eu estou no MDB e permanece no MDB? Não sei, né, Rodrigo? Acho que até a gente tem a janela. Hoje eu estou no MDB, não tenho o foco na saída, mas eu não vou falar para você permaneço, porque tem muito tempo, não sei se o MDB quer que eu permaneça também, a gente não discutiu isso, a gente vai eu flaguei aquela conversa lá do você e o secretário Jair Moretti, secretário de governo, ele quer que você permaneça assim ali, né? A gente ainda não sentou, teve uma conversa de bastidores, mas a gente ainda não sentou e ainda tem chão, né, para a eleição. Para as definições partidárias. Você tem alguma conversa com o secretário Ulisses Ramalho, presidente do Patriota, ou não? Tenho grande amizade com ele, com o próprio Bruno, que é do Patriotas. Bruno Moura, vereador. É um parceiro, Ulisses também. Recebi convite, a gente conversa bastante pela amizade. A Guarda Municipal acaba atuando com praticamente todas as frentes, né? E o Ulisses, a gente faz muita ação em conjunto, de limpeza, principalmente na área ali conhecida como a Cracolândia, e isso gerou uma proximidade muito grande entre nós, pela filosofia de trabalho. A gente é muito prático, assim, né? A gente é muito ligado no 220, você conhece... Diz que é fácil de trabalhar com o Ulisses, porque ele resolve, né? Ele é um cara igual eu. Ser secretário de Serviços Gerais em Rio Preto não deve ser fácil. Não é fácil. Zeladoria, né? Diz que o prefeito anda a cidade inteira e onde ele vê alguma coisa, ele passa o telefone, não importa o horário, né? Muita gente, né? A gente tem essa questão da distância, né? Do político, mas muita gente não sabe disso, né? O prefeito, ele não para, ele anda a cidade inteira. Ele te cobra também, ele cobra bastante, ele é uma pessoa que vive de fato a problemática e de forma às vezes imperceptível. Já tive relatos de guarda do prefeito descendo de bicicleta o centro 11 horas da noite, passando para ver o centro. O cara, Montenegro, o prefeito está aqui. Eu falei, cara, ele está vendo as questões, ele vai, o guarda vê. Então, o prefeito 11 horas da noite, está aqui no centro, então ele é um cara que roda a cidade, que cobra bastante. E uma secretaria como a de Serviços Gerais é muito cobrada porque está responsável pela limpeza, por aquilo que a gente vê de problemas como chuva. E Ulisses, a gente acabou criando essa relação, acho que muito pela forma de trabalhar, né? Ele é muito prático, eu também. Um liga para o outro, Montenegro, está precisando disso, você consegue? Não, vamos correr atrás para resolver, né? O prefeito cobra muito isso, sejam práticos, né? Resolvam os problemas sem muito papel. Eu lembro de um dia que o prefeito falou, eu vou fazer um papel aqui e mandar o papel aqui para chegar lá, ele falou, vamos ser práticos, faz o papel, já adianta, já vai, faz. Então, o prefeito cobra muito isso. E o Ulisses, ele é um cara muito, muito pontual nesse sentido, né? Ele é muito prático e a gente foi criando a relação assim. Um dia ele falou,
ô Montenegro, como é que você tá? Vamos pro meu partido? E a gente conversa, brinca sobre isso, mas... Numa brincadeira dessa, você acaba... Não sei, né? Você vai disputar a eleição, pretende disputar a eleição para vereador ano que vem? Pretendo. Se Deus permitir, né, tudo der certo, pretendo sim. Não tenho problema em falar isso. Pretendo ser candidato porque eu tenho pautas que eu acredito serem importantes para o município, na área da segurança pública, que é aquilo que eu faço, na área de pautas que são marginalizadas, uma delas a proteção às crianças, a gente bater de forma realmente enfática na questão do abuso sexual na infância. Eu sofri abuso sexual na infância, com 5 anos, eu vivi isso, eu vivi a depressão na infância, fiquei gago, não falava na minha infância, mas eu tive condições de sair, tive família, tive um aparato, e isso é algo que a gente vive na sociedade de forma totalmente encobertada. Existem poucas políticas públicas a respeito disso, tanto para proteção quanto para repressão de agressores, que fica de forma velada. Quando se falam muito disso, acabam muitas vezes levantando bandeiras de gente que não conhece sobre o assunto. No meu caso, aconteceu fora do âmbito familiar. Um cara que entrou na casa do meu pai para furtar, eu estava sozinho, meu pai já estava naquela época do vício, já estava caindo no vício, meu pai estava pro quarto, não ouviu, eu fiquei na sala, eu fui abusado sexualmente a madrugada inteira, né? E para mim já foi um choque, isso praticamente marcou a minha infância e não tem como marcar, até hoje para mim é uma marca. Hoje eu falo abertamente para realmente dar voz para muita gente que passou por isso. E sempre falo para quem passou por isso, né, que você venceu, eu recebo muita mensagem, você venceu, a vitória é a cada dia, e se eu venho vencendo todos os dias, todos têm condição de vencer, de procurar ajuda, seja qual for a idade, adulta, nunca passou, de buscar, de falar sobre o assunto e se tratar. Então, dentro disso, eu tenho convicção de que é importante eu estar lá e tocar em assuntos. Aí muita gente fala, nossa, mas é questão de corrupção. Eu acho que a gente bater em corrupção, bater em questão de moralidade, a gente tem que estar lá e fazer. Prometer antes de fazer é muito fácil, muito bonito. Eu vim aqui, eu vou lutar contra a corrupção, eu vou fazer e acontecer. Acho que moralidade e ética não tem que ser plataforma política, tem que ser condição básica para entrar. Simples. Sim. Nossa, Montenegro, depois desse relato seu aí, eu agradeço até a sua coragem de colocar esse assunto na mesa, porque é um assunto, uma situação que nós vivemos também. Muitas pessoas passam por isso e não têm essa coragem de abrir o jogo, de falar sobre isso e dessa importância que tem, porque nós temos também condições de fazer uma denúncia, né, contra o agressor, né? É importante a gente falar, é preciso fazer, muita gente vive preso a isso. Eu estudei muito sobre isso, né? Quando eu me coloquei na condição de falar, porque é difícil hoje eu tenho muita tranquilidade e a fé me ajudou muito, Deus foi inigualável para mim nesse sentido, né? Como eu falei, eu era gago, eu não conseguia me expressar, hoje eu tenho uma facilidade de expressar. Hoje você é porta-voz da Guarda Municipal de Rio Preto, só isso. Eu com 8 anos eu não falava meu nome, sem gaguejar. Não falava meu nome. Quem me conheceu na infância sabe. Foi um trauma, você acabou superando esse trauma. Foi um trauma, sim, e foi superado basicamente pela fé e pela ajuda. Então, quando você estuda isso, você vê que a maioria dos casos acontecem no âmbito familiar. Então, e você imagina uma criança que nasce numa realidade de pobreza, de dificuldade, ter lá, muitas vezes, o pai não é presente, uma família desestruturada, a mãe trabalha o dia inteiro, tem um avô, um tio que é o abusador e vai abusar dessa criança a infância inteira e vai criar nela um mecanismo de prisão psicológica. A gente não tem. Qual o aparato que a gente tem para dar suporte? O que essa criança vai virar no futuro? Como é que ela vai sair disso? A gente precisa parar e falar sobre isso. Se a gente não fizer isso, a gente está simplesmente levando as nossas crianças, e as nossas crianças têm sido ano após ano
jogadas à boca dos lobos. É isso que tem acontecido por falta de política pública preventiva. Qual que é a prevenção que a gente tem hoje sobre o assunto? O que se trata hoje nas escolas sobre o assunto? A gente não, isso daí cabe ao pai e à mãe. E quando o pai é o abusador? Os profissionais estão sendo treinados para perceber. Eu tive um abuso sexual, um estupro com 5 anos, eu passei pela escola a vida inteira, ninguém reparou, né? Eu era gago, ele é gago, tem que ir para fono, ele é tímido, ele só fica no canto, ele não tem vontade de se expressar, né, com as crianças, de conversar. Eu tinha sofrido um abuso. Será que nós profissionais estão sendo treinados para detectar isso? Será que a gente tem política pública que volte a essa questão de que a criança entenda desde pequena que ela não pode deixar tocar em partes do corpo, porque a criança ela ainda está entendendo a questão do afeto, do carinho. Geralmente, quando acontece o abuso, isso é desvirtuado. O abusador, ele faz parecer um carinho, um afeto, e ali ele começa a abusar da criança. A gente tem políticas públicas para também ensinar preventivamente isso, então a gente precisa, Rodrigo. E eu agradeço a abertura do podcast para falar sobre o assunto que é marginalizado, que é usado para lacrar, né? Muitas vezes utiliza-se o assunto para atacar gays. Eu vi muito isso, todo mundo já viu. Olha, a gente acaba, quando vai tocar o assunto pedofilia, é para falar do banheiro, que 98% dos casos de abuso sexual na infância não acontecem no banheiro, não acontecem por gays declarados, acontecem por familiares. Tá certo. Olha, pessoal, depois desse relato aí emocionante e até difícil, o Montenegro, eu agradeço você, a sua coragem realmente, cara, de colocar isso na mesa. A gente tem que fazer esse debate realmente, porque infelizmente faz parte da nossa realidade, né? E depois desse desabafo seu, nosso tempo aqui também, infelizmente ele é curto, mas a gente quanto deu aí de programa? Já deu mais de 1h20. Te agradeço demais pela sua presença aqui, viu, Montenegro, no podcast Diário do Rodrigo Lima. Eu que agradeço, Rodrigo, sempre uma honra falar com você. Você é um cara aqui antigo no nosso jornalismo político, jornalismo de Rio Preto, e eu gosto bastante da área jornalística e para mim foi um prazer estar aqui, falar da Guarda, falar de mim, e sempre que puder eu estou à disposição. Bacana. Pessoal, e agradeço você que acompanhou a gente no podcast até aqui. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorrodrigolima.com.br, e também nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E você sabe, jornalismo que tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, pessoal!